Antes de começar, quero deixar um agradecimento especial aos membros do canal, porque sem vocês, nada disso seria possível, acreditem, o YouTube não paga o suficiente. Láutio, Rafa, Carlos Villalobos, Diego El Caio Morales, Tânia e Luizito, que se tornaram os titãs supremos do canal. Vocês são uns monstros! Muito obrigado pelo apoio brutal. Agora, vamos direto ao ponto. Pessoas, os rumores estão poderosos, muito poderosos. Esta semana, vários leakers afirmam que a Toho pode finalmente ter liberado uma das criaturas mais poderosas que eles têm em sua posse. Não tiremos conclusões às cegas. Eu vou explicar a teoria completa, o conflito que estava por trás disso. E por que, se isso se confirmar como verdade, este seria o movimento que muda completamente o futuro do Monsterverse. A verdade é que, há meses, insiders especializados no círculo da Toho têm filtrado informações. O conflito central seriam as negociações pela alma de uma das criaturas mais poderosas que já existiu. Sim, é claro, estamos falando do Space Godzilla. Anteriormente, o jogo estava travado e estagnado, mas as coisas mudaram muito. E neste vídeo, eu vou explicar a vocês quais seriam os supostos acordos que foram realizados e como eles vão afetar não apenas o próximo filme, mas também o seguinte. Agora, qual é a raiz de tudo isso? No Japão, existem vários insiders especializados em tudo o que diz respeito à Toho. Essas mesmas pessoas têm filtrado dados exatos nos últimos meses e, é preciso dizer, elas têm uma sequência de muitos acertos e especialmente com tudo relacionado ao novo filme, Minus One. Isso me dá uma certa segurança para trazer esses vazamentos para vocês, porque, bem, há uma grande probabilidade de que tudo isso seja verdade. E o conflito interno era este. A Toho não queria liberar o Space Godzilla sem que as suas exigências estritas fossem atendidas. A Warner, por outro lado, só queria reduzir custos e ter poder total, seja diminuindo os custos da Toho ou criando um novo titã. E no meio de toda essa confusão estava a Legendary, tentando negociar, tentando manter a história viva, tentando convencer os dois lados de que o Space Godzilla não era um gasto ou uma perda, mas sim um investimento que poderia revitalizar a franquia, o Monsterverse e a marca Space Godzilla em geral. Mas é claro, ninguém cedia, e a pausa se arrastou por meses. Enquanto isso, as gravações de Supernova tinham que continuar, com planos de emergência caso tudo isso falhasse. Esse era basicamente o cenário. 3 forças pressionando com poder demais. Mas então aconteceu algo importante. Algo que não é necessariamente bom para a indústria. A Warner entrou em uma baita crise financeira, com uma dívida gigantesca que já ficou impossível de esconder. E é exatamente por isso que eles começaram a vender partes do que tem. Além disso, há muitos projetos parados e um DC Studios que simplesmente não consegue decolar. Até 2025, os números deixaram de fechar completamente. A Warner precisa de dinheiro rápido, precisa de liquidez urgente. E o último luxo que pode se dar é continuar brigando por licenças. Por isso, segundo os insiders, essa fragilidade ficou evidente na mesa de negociações. Pela primeira vez, a Warner não tinha força para impor condições. E foi aí que a Legendary aproveitou o momento. Os últimos sucessos do Monsterverse deram a ela o respaldo que precisava para mudar de posição. A partir desse ponto, a Legendary deixou de ser apenas uma intermediária e passou a ser quem realmente move as peças. Porque veja, a Warner precisa de dinheiro rápido, a Legendary precisa da licença, e a Toho pode finalmente conseguir as condições que vinha exigindo. E claro, a Legendary quer lucrar muito com isso. É por isso que os insiders afirmam que o colapso financeiro da Warner foi o ponto exato em que as negociações começaram a avançar em alta velocidade. E foi isso que, ao que tudo indica, destravou o Space Godzilla, dando início ao que muitos chamam de o Acordo Supernova. De acordo com os insiders, o ponto-chave do acordo tem tudo a ver com o merchandising. A Toho conseguiu algo que quase nunca consegue, uma porcentagem enorme de todos os lucros que vêm diretamente do Space Godzilla. E se isso for verdade, vai ser uma completa loucura financeira. As projeções internas indicam que o Space Godzilla pode vender tanto ou até mais do que o próprio Godzilla. Figuras, estátuas, roupas, colecionáveis de luxo, tudo que carregar esse nome deve gerar uma quantia absurda de dinheiro. É por isso que a Toho lutou tanto por essa cláusula. Eles praticamente garantiram o negócio da década, uma mina de ouro a longo prazo. Mas claro, tiveram que abrir mão de algo. Nesse novo acordo, a Toho não vai receber tanto da bilheteria, ou seja, se o filme explodir nos cinemas, quem mais vai lucrar serão a Warner e a Legendary. E isso faz total sentido, porque o dinheiro da bilheteria é rápido, mas imprevisível. Já a Toho fica com a receita mais estável, o fluxo constante do merchandising a longo prazo. Enquanto isso, a Legendary garantiu o controle narrativo. No fim das contas, foi justamente esse desequilíbrio financeiro dentro da Warner que acabou destravando tudo.
Agora, qual é a grande revelação de tudo isso? Segundo os insiders, não vamos ver o Space Godzilla em apenas um filme, mas em 2. Acredita-se que em Supernova, sua presença estará agindo nas sombras, puxando os fios como uma força poderosa que chega à Terra e começa a se manifestar com intensidade. E o mais interessante é que isso se conecta com outros vazamentos, que indicam que nos primeiros rascunhos do roteiro, o Space Godzilla estaria absorvendo a própria energia do planeta, tentando se recarregar e se regenerar. Ainda não sabemos até que ponto isso vai, mas é bem provável que toda essa energia esteja sendo redirecionada para despertar outro titã extremamente poderoso. E quando essa energia atingir o ponto máximo, é aí que finalmente veremos o Space Godzilla surgir no próximo filme. Lembrem-se, tudo isso vem de vazamentos e rumores, nada foi oficialmente confirmado, mas a lição por trás de tudo é bem clara. O poder de uma dívida milionária pode fazer muito mais do que qualquer acordo de licença. E às vezes, o verdadeiro monstro não é aquele que a gente vê na tela, mas o que movimenta os números na mesa de negociações. Uma coisa é certa, o Monsterverse está prestes a ficar maior do que a gente imagina. Agora, se quiserem que eu traga uma segunda parte com tudo o que ainda está sendo comentado, e acreditem, tem muito material, eu vou precisar de pelo menos 10 mil likes. Isso mesmo, 10 mil, porque vocês estão batendo as metas de 2 e 5 mil rápido demais, e estão me deixando sem descanso. Então deixa eu respirar um pouco, porque o verdadeiro material sombrio ainda está guardado. Agora, eu tenho vários comentários bem interessantes que quero responder antes de encerrar o vídeo. O primeiro é do meu amigo Maurício, que diz que gostaria que Supernova fosse um filme mais sombrio e destrutivo, diferente de The Name Empire, que ele achou muito calmo e sem tensão. Bom, de certa forma você tem razão, o tom sombrio se perdeu, mas o mais grave, na minha opinião, é que a seriedade também se perdeu. Sim, todo mundo quer mais lutas, mais ação, mais destruição, mas aquele medo de perder algo, aquela tensão de verdade, desapareceu. Hoje em dia, todo mundo vai pro cinema sabendo que ninguém vai morrer, que todos vão lutar e que no final tudo vai acabar bem. Isso diverte, claro, mas também deixa a franquia previsível. Se Supernova quiser se destacar, precisa recuperar aquele sentimento de risco, aquela dúvida que te faz pensar, será que dessa vez alguém não vai sair vivo? Em seguida, o estimado Zogman comenta que discorda dos limites impostos ao Godzilla, dizendo que eles existem só para forçar ele a depender de outros titãs. Ok, vamos lá, porque sinceramente eu não concordo. O Godzilla tem que ser o Godzilla. Estamos falando de uma franquia chamada Godzilla X Kong. 2 protagonistas, sim, mas um é claramente superior ao outro. O Godzilla deveria ter mais protagonismo, mais peso na história. Mesmo que ele não apareça tanto na tela, ele deveria carregar a narrativa. O problema dos últimos filmes é que o fizeram depender demais do Kong. E isso, pra mim, tira o poder simbólico do personagem. Um deus não precisa de ajuda, simples assim. Godzilla sempre foi uma força imparável da natureza, não um integrante de equipe. E enquanto continuarem tratando ele assim, vão continuar diluindo o que ele representa e o que o nome Godzilla realmente significa. E para finalizar, o Freedom comentou que acredita que o design do Godzilla vai voltar a ser aquele azul intenso, que os fãs mais amam. E eu concordo totalmente. Aquele azul elétrico clássico do Godzilla não deveria desaparecer, muito menos ficar mudando de cor a cada filme. Quando se brinca demais com as cores, o personagem perde seriedade. Eu entendo que no modo Burning ele possa ficar vermelho ou amarelado, isso faz sentido. Mas aquele tom rosado que vimos em The New Empire deveria ter sumido no final e ele voltado para o azul elétrico tradicional. Talvez até um azul mais forte, mas ainda azul. O rosado até pode parecer mais agressivo, mas tira identidade. E do ponto de vista do merchandising seria genial ter 2 versões, a rosa e a azul, porque eu garanto que a azul venderia muito mais. Então, sim, não gosto dessas mudanças todas. Prefiro o design original, aquele azul que faz ele parecer o que ele realmente é, uma força imparável da natureza. Galera, obrigado por ficarem até o final do vídeo e lembrem-se, eu sou o Cyber e isso aqui é a Cyberzone. A gente se vê no próximo vídeo.